pode sentar e você abre a sua Bíblia em Oséias, capítulo 3, no versículo 2 até o 3. Aleluia! Glória a Deus! Então, Oséias 3, versículo 2 e versículo 3. Amém? Encontraram? Amém ou não? Amém. Você que está aqui atrás, né? Deixa eu ver qual é a versão. É a mesma minha versão. Então, vou ler na minha aqui. Vocês podem ler aqui na tela ou na Bíblia de vocês. Então, versículo 2. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E lhes disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Amém? Eu não sei se quantos tiveram a oportunidade de ler esse livro, né, da Bíblia, chamado Oséias, que é um profeta menor. Né, considerado um profeta menor. Por quê? Porque as quantidades de escritas nesse livro é menor do que os outros, então por isso que é chamado profeta menor. Então Oséias, ele foi chamado para uma missão. E que missão? E que missão? E Oséias, ele foi chamado para ser a boca de Deus, para chamar o povo de Israel ao arrependimento. E Deus usou a vida de Oséias, a sua vida pessoal, como um símbolo, como uma metáfora da relação de Deus com o povo de Israel. Sendo que Oséias estava vivendo num tempo onde Israel tinha sido dividida em Judá, que era o povo do sul, e Israel, que era o povo do norte. E Oséias, ele era um profeta de Israel, que era da região do norte. E no meio que ele vivia, na realidade que ele vivia, era uma realidade totalmente no caos, né? Tanto espiritual quanto política. E Deus usa a vida de Oséias. Ele usa o casamento de Oséias. No primeiro capítulo, Deus ele dá uma ordem, né? Ele dá um mandamento, ele manda Oséias casar com uma prostituta chamada Gomer. E isso aí vai simbolizar o relacionamento de Deus com o povo de Israel, porque o povo de Israel estava como que adulterando, se prostituindo. Uma palavra forte, né? Se prostituir. Você já ouviu falar assim mesmo, não adulterarás a palavra de Deus? Então, a vida de Oséias foi usada por Deus como uma metáfora onde ia falar sobre o relacionamento de Deus com Israel. Esse livro aqui de Oséias, ele vai, na verdade, explorar o amor fiel de Deus. Tá? O título da minha mensagem, é Deus que não muda a sua posição de relacionamento. Aí vocês podem ver aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Olha, só acertou poucas pessoas. Nunca ninguém colocou a mão na massa, não? Cimento, levantou uma parede. É um prumo. Então, o livro de Oséias, ele vai explorar e vai falar desse amor incondicional e amor fiel de Deus diante da infidelidade espiritual que compara aqui como uma prostituição. Uma prostituição espiritual, ou seja, o povo de Israel estava se relacionando com outros deuses. Então, daí, essa comparação, ou seja, era uma idolatria que o povo de Israel estava vivendo. Estava deixando
o manancial de águas vivas e estava pegando para si poços rachados, que lá em Jeremias fala que é um poço rachado onde não retém a água. Então, essa era a história e a vivência desse povo, do povo de Israel, nessa época do profeta Oséias. E a mensagem do livro do profeta Oséias é centrada em arrependimento e é centrada também em conhecimento de Deus e do amor de Deus. A vida de Oséias, né, do seu ministério, assim como cada um de nós, principalmente a liderança da igreja, tem um ministério que Deus colocou na sua mão, os líderes de grupos familiares, os pastores, tem na sua mão o ministério que Deus colocou, uma responsabilidade diante do povo de Deus. E aqui, Oséias, ele experimenta, né, na sua própria vida a história de Israel em relação a Deus. Ou seja, imagine só o pedido de Deus para um homem de Deus, como Oséias, um profeta. Olha, Oséias, você vai casar com uma prostituta. É um pedido difícil, né? Para um homem, é muito difícil. Não só para o homem, se fosse o inverso também, com certeza. Mas aí eu quero dizer assim, que essa experiência que muitas vezes a gente passa como líder, né, como discípulo de Jesus, vai trazer uma mensagem que precisa ser pregada, que precisa ser anunciada. Então aconteceu na vida, né, de Oséias, de tal maneira que ele experimentou na sua própria vida, ou seja, era uma metáfora que foi realmente vivida no real, ao vivo e a cores. Então, Oséias obedeceu. E aí eu vejo uma obediência radical. Uma obediência radical. E aí a gente vê, né, na vida de Oséias, essa obediência radical de tal maneira que ele não pensou em si. Imagine só, os amigos dele, os amigos de Oséias, sabendo que a esposa dele, que ele casou com ela, estava se prostituindo com outros homens. E ali todos sabiam. E até o próprio Oséias sabia. Imagine quantas vezes Oséias não quis, né, largar tudo. Mas aí Oséias, com certeza, ele ia aos pés do Senhor. E aí ele dizia, Senhor, se for da tua vontade, eu vou cumprir essa missão. Porque um líder na mão de Deus, ele tem que olhar para a vontade de Deus primeiramente, mas também ele tem que olhar para quem? Para aqueles que estão sendo liderados. Para aqueles que estão, né, que Deus colocou na sua mão. Lá em Coríntios, fala que é necessário que a gente venha morrer para que os outros venham viver. Então, aqui Oséias, ele decidiu em uma obediência radical, com fé, paciência e amor, para cumprir essa missão. E aceitou a ordem para se casar com Gomer, a mulher prostituta, que simboliza o povo de Israel. E Deus, ele pede, na palavra dele, ele pede muitas coisas para nós. Uma coisa muito difícil. Eu estava conversando com uma pessoa e evangelizando ela. Isso aconteceu ontem. E eu falei para ele de uma coisa muito difícil para nós. Que está lá se puder colocar para mim, Mateus 5,44. Que o Jesus fala para os discípulos, para todos que estão ali perto dele, que nós precisamos amar os nossos inimigos.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e não só amai, mas orai pelos que vos perseguem. Então, esse é um pedido difícil da palavra de Deus. Quantos já tiveram inimigos aqui? Quase todos. Quantos tiveram condição de Deus para amar esse inimigo? Amém. Através de Deus a gente consegue. Só através dele, porque se for de nós mesmos, a gente não consegue. Então, um dos pedidos da palavra de Deus é amar e orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. E é um pedido difícil. Um pedido também é caminhar em perseverança. A palavra de Deus diz, Jesus, lá em Mateus 24, 13, Marcos 13, 13, Jesus disse, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então a Bíblia também pede para nós perseverarmos. Quando é, que a gente persevera? Quando vem uma situação difícil para nós. Quando vem um momento que a gente pensa em desistir, quando a gente pensa em, como dizem por aí, chutar o balde, está muito difícil e você pensa em desistir, não perseverar. Então a palavra de Deus diz, persevere. Persevere. A palavra de Deus diz também, olha, Filipenses 4,13, que muitas vezes é mal compreendido esse texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pedi para o irmão Júnior colocar lá para mim aí na tela, Filipenses 14, volta para o 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é esse tudo? É o que nós lemos no versículo 12. As perseguições, a escassez, a fartura, as doenças, o levante do inimigo contra as nossas almas, o nosso adversário, usando pessoas, parentes. E aí, isso vai trazendo para nós experiência para a nossa vida. E aí a gente consegue dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,7, assim mesmo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por quê? Perseverança. É mediante a fé. Porque é a fé que vence o mundo. E o apóstolo Paulo, a história do apóstolo Paulo, é diferente da história que muitos homens, líderes, mostram para muitas pessoas, aonde o líder tem que ser aquele que é rico, aquele que tem uma posição lá em cima, é aquele que está bem. Se nós formos olhar para a vida do apóstolo Paulo, se ele estivesse vivendo hoje aqui nessa terra, diante de toda essa liderança, ele ia ser um líder fracassado para essas pessoas. Porque no final da vida do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo está preso. Alguns amigos deles abandonaram o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passando frio a tal ponto dele pedir, o seu casaco para esquentar. E ele pede a ajuda dos seus irmãos, ele pede para Marcos ir visitá-lo. Então o apóstolo Paulo está só. E ele ainda faz um comentário. No julgamento dele não apareceu ninguém para estar com ele. Então, para você ver que a obediência radical de um discípulo de Jesus diante da obediência da palavra de Deus traz para nós sofrimento. Eu lembro da palavra do irmão Fernando, sofrimento. Uma palavra que não é muito boa, que ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Longe de mim sofrimento. A gente ora para não sofrer. A gente ora para não passar por necessidade, por aflições.
Mas eu te digo o seguinte, que a verdade é que todos nós passaremos, que todos nós estamos passando. Esse ministério do profeta Oséias durou, em média, aproximadamente 40 anos. E todos nós, irmãos, todos nós temos um chamado de Deus. Nós temos um ministério, né? Nós já falamos aqui, eu já falei, que é o ministério da reconciliação. Hoje, na escola bíblica, nós falamos da soterologia, começamos essa aula que fala de salvação, que nós fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus naquela cruz, pelo derramado sangue de Jesus, nós fomos reconciliados. E lá em 2 Coríntios 5, 18, 20, fala que Deus nos deu, nos outorgou um ministério, o ministério da reconciliação. Pastor, reconciliar quem? Todas as pessoas. Até o inimigo? Também. Então você tem esse ministério na sua mão, essa responsabilidade. E o ministério de Oséias, do profeta Oséias, foi de denunciar a infidelidade de Israel. E essa infidelidade, como eu disse para vocês, é comparada ao adultério. Ou seja, o povo de Israel estava se relacionando com outros deuses. Irmãos, a gente pensa às vezes que adorar um Deus é só uma imagem de escultura, é você se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, não. Nós temos muitos outros deuses e ídolos que nós temos levantado no coração. Um deles, que eu vejo que é um dos mais perigosos e mais fortes nessa terra, no tempo de hoje, é o materialismo e o dinheiro. E o próprio Cristo, eu acho que é a única coisa que Jesus falou de Senhor, comparou como Senhor. O irmão Júnior pode colocar para mim Mateus 6, 24. Por favor. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, fala Mamon. Então, esse é um Deus, é um ídolo que muitos têm se prostrado, que muitos têm entregado a sua vida, que têm deixado de conhecer a Deus, que têm deixado de se relacionar com Deus e têm entregado o seu tempo em prol das riquezas e do dinheiro, em prol das coisas materiais. Então, isso aí é um Deus. Então, se nós trocamos o Deus verdadeiro, o imutável, o fiel, o Deus amoroso, o Deus justo, misericordioso, em troca do materialismo e do dinheiro, nós estamos nos prostituindo. Nós estamos nos prostituindo. Um outro ídolo e outro Deus que tem se levantado é os relacionamentos, né? As pessoas têm pegado o relacionamento e colocado na frente de Deus. Uma coisa que eu tenho compreendido é que o inimigo das nossas almas, o plano dele, a própria palavra diz que nós não temos que ignorar os seus planos, os seus projetos, os seus desígnios, porque a gente sabe que ele trabalha 24 horas, né, para te derrubar, para te dar uma rasteira. Mas uma das armas que ele tem usado na igreja, na vida de todo discípulo de Jesus, não é tirar você daqui de dentro. É apenas pegar Deus, colocar lá atrás, na sua
fila de prioridade, vamos dizer assim, o inimigo só quer fazer assim, ó, pegar Deus que está na tua prioridade, colocar lá para trás e colocar outras coisas como prioridade. E aí coloca-se os relacionamentos como prioridade, se torna um ídolo, um Deus. Coloca-se o sucesso profissional. Nós temos que ter sucesso profissional, sim, mas que não venha estar no topo da prioridade da nossa vida. E nem venha se tornar senhor da nossa vida de tal maneira que controle a nossa vida, irmãos. Ou seja, nós somos libertos e nós não podemos estar dominados, escravizados por nenhuma dessas coisas. E muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas têm colocado até a própria liderança religiosa como um ídolo. Todo líder religioso é um pecador. Eu me lembro da minha mãe, que ela contava o seguinte, que quando levaram ela para uma igreja, e aí ela viu, né, aquelas pessoas beijando a mão daquele líder, aí ela ficou escandalizada, porque ela disse mesmo, mas essa pessoa é igual a mim. E é verdade, somos todos iguais, né? Todos iguais, nós temos as mesmas fraquezas, né? Um dia nós vamos morrer, nós vamos virar pó, essa carne vai apodrecer e vai cheirar mal. Então somos todos iguais. Então, muitos têm colocado a liderança religiosa como um ídolo. Isso também é adulterar, né? É se prostituir. E eu queria tocar num assunto que às vezes passa despercebido para nós, que é o orgulho. Quem não é orgulhoso aí, atire a primeira pedra. Irmão Edivaldo? Não, irmão Edivaldo. Todos nós somos orgulhosos. Eu, outrora, pensava que eu não era orgulhoso. Mas, vou usar uma palavra que o pastor Arão disse, Deus, ele quebrou e fez os ossos em pó. Porque eu passei por um momento de muita dificuldade na minha vida. Não faltou comida, mas às vezes não tinha passagem de ônibus. E eu cheguei até ir a pé para o trabalho. E aí algumas pessoas, até da própria família, começaram a me ajudar, né? Me dar uma camisa. E aí eu aceitava. Mas o meu coração, não. Era orgulho. Era um orgulho. E aí me deram um copo de água uma vez. Eu não me lembro aonde. E aí Deus falou comigo, olha, esse copo de água sou eu que estou te dando. Aí aquilo me quebrou. Porque tudo que vem para nós, para você, é Deus que te dá. É Deus que me dá. E aí quando eu entendi isso, eu pedi perdão para Deus, chorei, me arrependi. E aí se eu for olhar lá meu guarda-roupa, que agora não é um guarda-roupa, é um varal onde fica pendurado as camisas, 90, acho que 8% eu ganhei. Inclusive essa que eu toquei eu ganhei. Então o orgulho, ele também passa a ser um ídolo, onde você se agarra, você se sustenta, onde você se acha, você se segura naquilo que você é, naquilo que você tem, né? E Deus, ele vai te quebrar, irmãos. A partir do momento que você reconhecer que Ele é o único supridor da tua vida. Então, Oséias, ele denuncia tudo isso.
E essa denúncia no livro de Oséias, desse povo, ele encontra o real problema, a raiz do problema. Lendo o livro de Oséias, eu percebi que tem um versículo que todos nós conhecemos, que é Oséias 4:6. Pode colocar lá, irmão Júnior, por favor? O meu povo está sendo destruído. Nós somos povo de Deus. Porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, porque não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, o povo de Israel estava vivendo assim porque faltava conhecimento. Conhecimento. Isso é muito sério e é uma tragédia na vida de todo discípulo de Jesus, a falta de conhecimento. Por quê? Em João 17:3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Tem um texto lá em João 5:38 até o 39, Jesus falando que aqueles religiosos, eles procuravam nas Escrituras encontrar vida eterna, mas eles não queriam encontrar o Cristo que as Escrituras revelavam. Então, tem também a questão da falta de conhecimento, aonde o discípulo pode se pegar a alguma parte da palavra de Deus e dizer assim, eu vou cumprir isso, mas de uma maneira religiosa. E se segura nisso, se sustenta nisso. E aí começa a, sem entender, a viver aquilo e pensar que aquilo vai trazer vida eterna para ela. Então, aqueles homens, aqueles conhecedores da lei, aqueles sacerdotes, eles procuravam cumprir a lei de tal maneira que esse cumprimento, que seria através das obras, traria vida eterna para eles. Mas eles não encontravam o Cristo. O problema também é a falta de amor. A falta de amor. O que Oséias está falando aqui, está revelando um Deus de amor. Um Deus que é fiel. Um Deus que não desiste de ninguém. Um Deus que não muda a sua posição. Um Deus que desde o jardim do Éden, ele não mudou a sua posição de relacionamento com o homem. Foi o homem que se afastou. Foi o homem que virou as costas. É o homem que sai da presença de Deus. Assim como esse prumo que está ali para aprumar, nivelar uma parede, ele não sai da sua posição, mas a parede, né, que tem que se achegar ao prumo, a se alinhar ao prumo. Então esse Deus que é fiel, irmãos, ele é um Deus de relacionamento. Então, assim como eu me lembrei daquele jovem, né, aquele filho pródigo, aonde aquele pai representa Deus. Aquele pai representa Deus. Então, aquele jovem pegou tudo que ele tinha de direito e saiu a mundo afora, gastou, passou necessidade, e aí ele caiu em si e lembrou que na casa do pai dele tinha pão, tinha comida, e aí ele voltou. Até ele planejou um plano para chegar diante do pai, pedir perdão, se arrepender. Mas o que a palavra de Deus relata, que quando aquele jovem
volta para sua casa. Aquele pai não saiu da posição de relacionamento. Ele ficou ali naquele mesmo lugar, de tal maneira que de longe o pai avistou o filho. E a atitude do pai foi o quê? Correr em direção ao filho. Então, Deus, que é um Deus de relacionamento, Ele nunca sai da sua posição de relacionamento. Eu não sei como é que está a tua vida de relacionamento com Deus. Eu não sei como é que está a tua vida em relação de prioridade. Se você tem colocado outras coisas como prioridade e não a palavra de Deus, e não a comunhão com os irmãos, com a igreja, porque tudo isso é Deus. E Deus nos traz hoje um tempo de alta análise, um tempo, sabe, de conversão. Nós falamos hoje na escola, hoje de conversão, ou seja, você abandonar o pecado e ser convertido. Um tempo de arrependimento e de fidelidade a Deus. E o tempo de fidelidade a Deus. E Deus, Ele paga um preço. Com a vida do seu próprio filho morrendo naquela cruz. Assim como o exemplo dessa mulher que se prostituía, simbolizando o povo de Israel. E assim como havia uma história, como há uma história aqui desse profeta, aonde Deus é longânimo, também tem as consequências que o povo de Israel sofre aqui. Mas, na vida de Oséias, representando o amor de Deus, como nós lemos no versículo 2, versículo 3, Oséias compra a sua esposa. Mesmo sendo prostituta. Porque, irmãos, Deus, Ele é o oleiro. E Deus, Ele pega o barro e Ele transforma num vaso de honra. Deus, Ele pega o barro, desde que esse barro esteja no centro da vontade de Deus, Ele transforma esse barro em um vaso para a glória de Deus. E assim Deus quer fazer na nossa vida, quer transformar a nossa vida em um vaso de honra para a glória de Deus. E Deus, Ele vai restaurar a sua vida, a minha vida, a partir do momento que a gente se arrepende. A partir do momento que você olha para os seus erros, as suas falhas, e você se arrepende. E aí, irmãos, Deus, Ele corre ao teu encontro. Ele corre ao teu encontro para te dar uma nova roupa, para te dar sandálias, um anel, e te tornar um novo homem e uma nova mulher, para que venha refletir a glória de Deus. E o final dessa história, desse povo aqui de Israel, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Versículo 2, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Versículo 4, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Versículo 7, os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano.
Versículo 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, irmãos, essa história que está aqui na vida do profeta Oséias é uma história que acontece hoje, aonde muitos têm se prostituído, têm colocado outras coisas como deuses, outras coisas na prioridade, deixando Deus para trás. Então é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de você se achegar ao prumo de Deus. Se essa palavra fez sentido para você nessa noite, se essa palavra encontrou se encontrou com o teu coração, peço que você fique de pé agora, em nome de Jesus. O Senhor Jesus é aquele que transforma a nossa vida, aquele que cura. E nós estamos nesse processo de santificação, de transformação. Pedi para a irmã Jamilá, está tocando aqui um teclado para nós. A gente vai estar orando.